Meus irmãos, se tem uma coisa que nós devemos fazer, é prestar atenção ao que Deus fala. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, a Escritura Sagrada nos transmite a seguinte mensagem: Antes Deus fala 1 e 2 vezes. Antes de quê? Antes de que algo mal nos aconteça. O Senhor Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, inclusive a trama que o diabo faz para atentar contra a nossa vida. E Deus, que antevê tudo, Ele nos avisa, nos alerta para que evitemos de tomar certas decisões, ou até mesmo para que nos desviemos de um determinado caminho que não é bom para nós. Então diz aqui, antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então preste atenção, Deus sempre fala a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância. E claro, livrar das ciladas do inimigo, que além de abreviar a sua vida, vai arrastar sua alma para o inferno. E de que modo Deus nos fala? De muitas maneiras, principalmente pela sua palavra. E muita gente não respeita. A maioria não quer nem saber, não procura ouvir e diz que não lê a Bíblia porque não entende, mas nem procura entender. Por esse motivo, muitas pessoas estão padecendo. O Senhor disse ao profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o conhecimento. Nós temos que aplicar o nosso coração a buscar e conhecer o Deus verdadeiro, ao invés de ficar acreditando em tudo quanto as pessoas dizem por aí. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele fala conosco. A pessoa que não assume aquilo que Deus fala, essa pessoa não tem respeito pelo Espírito Santo. Deus fala uma vez, fala duas, fala de modo que a pessoa ignora. Ele fala outra vez de outro modo, e se a pessoa não atenta para o que ele diz, aquilo que a pessoa sente no coração, tem que fazer, não faz, essa pessoa está desrespeitando a voz do Espírito Santo. E aí o que acontece? Deus para de falar com essa pessoa, porque Ele fala de um modo, a pessoa não atende. Fala de outro, não atende. Usa um, usa o outro, e a pessoa faz vista grossa, ou melhor, tapa os ouvidos para não ouvir. Essa pessoa está endurecendo o coração, ela tem fechado os ouvidos para não ouvir a palavra. Por esse motivo, essa pessoa, a não ser que ela volte a buscar a Deus de todo o coração e se arrependa da dureza do seu coração, essa pessoa não vai mais ser visitada pelo Espírito Santo. E ela não vai mais ter a presença de Deus com ela. Onde é que está escrito isso? Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Diz assim, aquele que muitas vezes, sendo repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Hebreus também, capítulo 6, nos versículos 7 e 8, diz assim, pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, por outro lado, quem respeita a palavra de Deus tem vitória. Jesus disse em Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então note que Jesus disse as chaves e não a chave. Isso significa que há mais de uma chave. E ele disse, tudo que ligares na terra, no mundo físico, será ligado no céu, quer dizer, no mundo espiritual. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Estas chaves são revelações da palavra que ele nos dá,
que abre o nosso entendimento e nos possibilita usar o poder divino em nosso favor. É o poder que Deus nos dá por meio da sua santa palavra. A palavra, ela tem todo o poder no céu e na terra, porque a palavra é Jesus na sua forma gloriosa. Quando a pessoa ainda não tem o conhecimento dos seus direitos em Cristo, ainda não tem muito entendimento das Escrituras Sagradas, elas ficam pedindo e muitas vezes não recebem, porque ainda não aprenderam a usar a fé. Mas claro que se elas orarem com fé, pedirem a bênção, Deus abençoa, porque Jesus disse que aquele que pede recebe. Quem busca acha, e ao que bate se abre a porta. Então, se você bater na porta, ela vai se abrir. Agora preste atenção. E não vá bater na porta do inimigo também. Tem gente que ao invés de orar ao Pai que está no céu, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ela vai rezar para o boneco que está na terra. Em vez de orar ao Pai que está no céu, ela reza para o boneco que está na terra. Está entendendo o que eu estou falando? Para de bater na porta do inimigo, porque senão a sua situação só vai piorar cada vez mais. Mas o que você tem que entender é o seguinte: se você não tem a chave da porta, você tem que bater e esperar que ela seja aberta para você. Em outras palavras, se você não tem a chave da cura divina, ou da prosperidade, ou outra qualquer que você precisa da cura, precisa prosperar, o que você tem que fazer? Você tem que bater na porta, porque você não tem a chave. Então você bate na porta e espera que pode ser que alguém vai abrir a porta para você. Um dia ela vai ser aberta. Você vai orar, vai pedir e vai esperar. Agora, pode ser que você nem receba por falta de fé. Mas quando você tem a chave, a coisa é diferente. Se você tem a chave da porta, você não precisa bater e esperar alguém abrir a porta para você. Você vai lá, usa a sua chave, enfia a chave na fechadura e abre a porta, abre qualquer tranqueira que tiver no seu caminho, impedindo você de tomar a bênção. Está entendendo? Então, é isso que eu quero que você aprenda, porque as portas, elas não são problema para quem tem a chave. Mas quem não tem a chave, também não adianta ficar do lado de fora clamando como um desesperado, porque se você ainda não tem a chave do reino do céu, você tem que buscar e receber essa chave, para que também você seja uma pessoa vencedora. O que eu tenho que fazer para receber essa chave? Começar a fazer a obra de Deus. Talvez você diga: eu quero fazer a obra, mas eu não sei o que eu devo fazer. O que é fazer a obra de Deus? Jesus explicou isso, está escrito em João capítulo 6, no versículo 28 e 29. Jesus diz aqui, diz assim: perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para realizar as obras de Deus? Pensavam eles que eles tinham que fazer muita coisa. Como tem gente hoje também que pensa que tem que fazer muito, e alguns até dizem que não faz a obra de Deus porque não tem tempo. Quem é que não faz a obra de Deus porque não tem tempo? Claro que você tem tempo. Veja o que Jesus disse. Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta. Então observe que Jesus não disse as obras de Deus. Ele disse a obra, como uma só. Uma só é a obra de Deus. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quem é que foi enviado por Deus? Muita gente vai dizer que é Jesus, mas Jesus não desceu lá de cima de paraquedas. Não foi Jesus quem Deus enviou. Deus enviou a palavra. Ela sim se materializou, tomou a forma humana e veio a este mundo. O Senhor Jesus, então, veio a este mundo. Mas o enviado foi a palavra. Deus enviou a palavra, como está escrito na Bíblia. Deus mandou o anjo Gabriel falar com a Maria que ela daria à luz a um filho. Então a palavra que Deus enviou pelo anjo é que se encarnou e Jesus então nasceu. E claro que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa. Jesus e a palavra é um só.
Mas se você diz que crê em Jesus e não vive de acordo com a palavra, você não crê de fato. Porque Jesus encarnado já se foi. Ele voltou para a glória do Pai. E está sentado à direita de Deus. Mas isso não quer dizer que ele não está aqui hoje. Ele está na sua forma eterna, que é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa respeita a palavra, essa pessoa está fazendo a obra de Deus. Porque Jesus foi claro, ele disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem ele enviou. Então você tem que crer na palavra. E quando a obra de Deus é feita, o milagre acontece. A ordem de Jesus é, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E quando os discípulos saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. Diz no capítulo 16 de Marcos, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Vou repetir o que eu disse no início. Se você quer ser um vencedor, uma vencedora na vida, comece a fazer a obra de Deus. Qual é mesmo a obra do Senhor que eu tenho que fazer? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então creia na palavra, assuma o que a palavra fala no seu coração, e quando você estiver lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, sentiu o toque de Deus, creia, porque aquilo que você sentiu no coração é o que Deus fará na sua vida, se você não duvidar. Então, lembre-se que você tem as chaves do reino de Deus. Não há porta que você não possa abrir. Então, comece agora mesmo a fazer uso das chaves que Jesus te deu. Amém? Deixe-me orar então. Senhor, obrigado por estas revelações. E Pai, ajuda-nos a ouvir cada vez mais a Tua voz. E fale ao nosso coração, Senhor, uma, duas e tantas quantas forem necessárias. Ensina-nos a fugir da soberba e perdoa as vezes que nós tropeçamos, porque nós queremos ser sinceros e verdadeiros. Livra-nos, Senhor, da condenação do diabo. Cremos na palavra que tens enviado. Queremos estar sempre preparados e prontos para te servir. Deste-nos a chave do teu reino e a garantia de que tudo que ligarmos na terra também será ligado no céu. E eu vou fazer uso dessa autoridade que me deu para, em nome de Jesus, libertar e abençoar essa pessoa que ora comigo neste momento. E eu digo a você, espírito de derrota, que se encostou nessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, deixa essa vida agora. Sai com o teu mal. Você também, espírito de enfermidade. Eu te amarro em nome de Jesus. Solte essa pessoa agora. Você que tem colocado sérios problemas de saúde, eu te ordeno em nome de Jesus, pega o teu problema na tireoide, o problema nas glândulas, na via respiratória, pega as tuas alergias, o teu catarro, o teu pigarro, tua diabetes, tua artrite, artrose, osteoporose, fraqueza dos músculos, nervos, em nome de Jesus. Eu te mando, saia de todos os órgãos deste corpo. Saia com todos os teus males, tumores, caroços, infecções, inflamações. Saia das células, das glândulas, do sangue, com os teus níveis de colesterol. Saia com toda a tua anormalidade e leva contigo todos os outros problemas que você trouxe. Eu te amarro, paraliso a tua ação, desfaço a tua obra em nome de Jesus Cristo e eu te ordeno, sai dessa vida, vá embora e não volte mais. E você que crê, diga amém. Obrigado, Jesus. Graças a Deus.